A paz do Senhor, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os 3 dias de jejum que eu fiz e o que aconteceu, né? Eu sabia que fazer 3 dias de jejum não era uma tarefa muito fácil, mas o que aconteceu depois dessas 72 horas mudou completamente a minha vida espiritual e eu preciso compartilhar isso com você. Quem já fez jejum espiritual prolongado sabe que a vida nunca mais será a mesma. Por isso aqui nesse vídeo eu vou te mostrar não só o que o poder do jejum fez comigo, mas como cada etapa desse processo pode desbloquear algo profundo na sua caminhada com Deus. Por isso eu te convido, fica aqui comigo porque até o final desse vídeo eu vou te mostrar não só o antes, o durante e o depois do jejum que eu fiz, mas eu vou te revelar um princípio poderoso que pode sim te ajudar a romper barreiras naturais através do jejum espiritual. Antes de te mostrar o verdadeiro impacto que o jejum pode ter na sua vida espiritual, eu queria te contar, né, porque que eu, que nunca tinha feito um jejum espiritual prolongado, embarquei nessa jornada. Primeiro que eu senti que Deus estava requerendo algo a mais de mim. E, no entanto, eu senti que Deus estava querendo me levar para um próximo nível. Se você acredita que Deus não nos conduz a níveis diferentes, te convido a dar uma olhada lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 3. Você vai ver ali um homem com uma vara de medir, medindo as águas e fazendo Ezequiel passar pelas águas. A cada medição, Ezequiel experimentava níveis diferentes de profundidade. E assim como Ezequiel, eu senti que Deus estava querendo, através do jejum, me fazer atravessar níveis espirituais profundos que eu nunca havia atravessado antes. Agora que você já sabe o porquê eu decidi fazer o jejum, eu quero te mostrar de uma forma ilustrativa o que ele realmente representa no mundo espiritual. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24, diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Agora eu quero que você imagine uma semente. Ela precisa morrer para que a planta que está lá dentro dela possa surgir, trazendo novos frutos. O jejum é exatamente esse processo. A sua carne morre e o espírito floresce. E os frutos? Esse eu vou revelar já já como esses frutos começaram a aparecer na minha vida após o jejum. Agora eu preciso que você guarde bem essa imagem, porque é esse processo de morte e vida que vai explicar o que aconteceu comigo após o 3º dia de jejum. Eu preciso que você preste bem atenção em cada detalhe desse vídeo, porque assim você vai compreender como que o jejum ele pode desbloquear algo profundo na sua caminhada com Deus. Agora deixa eu te explicar como eu fiz o jejum. Para facilitar a sua compreensão e permitir que você também faça um jejum prolongado seguro, eu dividi o processo em 3 etapas que eu vou te contar agora. Como eu nunca tinha feito um jejum prolongado, eu sabia que teria que me preparar bem para evitar, né, qualquer chance de fracasso. E nessa fase da preparação, a primeira coisa que eu fiz, né, é verificar a saúde para ver se está em condições de manter o seu corpo naquela condição ali de abstinência por um período mais longo. É muito importante, gente, sempre verificar a saúde para ver se você está em condições de fazer um jejum prolongado. Outra coisa que eu fiz também foi definir o tipo de jejum que eu ia fazer. Se seria o jejum de Daniel, o jejum de Esther. Então ali você define as regras do jejum e você vai praticar. Outra coisa que eu fiz foi praticar micro jejum de forma gradativa, ou seja, aumentando a quantidade de tempo do jejum que eu ia praticando, já para acostumar meu corpo e a minha mente para esse processo. E acredite, gente, essa preparação faz toda a diferença na hora que você está ali fazendo o jejum para valer. Outro aspecto muito importante na fase da preparação é o planejamento. Eu sabia que eu não podia escolher qualquer dia assim para sair fazendo um jejum prolongado. Então, é muito importante você ver aí os dias que tem datas comemorativas ou é perto de algo que você sabe que vai precisar se reunir, vai ter comida, essas coisas assim. Então, você se planejar, ver aí no seu calendário quais são os dias que estão longe dessas datas para que você possa aí estar fazendo agendando o seu jejum.
Planejar esses detalhes é fundamental para evitar, inclusive, distrações e aumentar as suas chances de sucesso. E também evitar ali parecer uma desfeita no caso de você receber um convite da família ou coisa assim, para você não parecer ser aquela pessoa que é a chata, né? Que não nunca aceita convite, essas coisas assim. Então, fazer esse planejamento é muito importante para que você venha aí ter mais chances de sucesso. Outra parte muito importante que você precisa saber e ninguém ensina na hora da preparação é a comunicação, porque a Bíblia nos ensina a jejuar de forma discreta, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: E tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça com óleo, lave o seu rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas sim a seu Pai que está em secreto. E em secreto te vê e recompensará. Então aqui a gente vê que a discrição na hora do jejum é importante. Porém, se tu é casado, tem aqui uma parte na Bíblia que diz que você precisa sim comunicar ao seu cônjuge, né, a sua parceira, a sua esposa, o seu esposo, que você está aí se separando para fazer um jejum. Onde está escrito isso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: Não prive um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem em abster-se da intimidade por um certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não tente por causa da sua falta de domínio próprio. Aqui o apóstolo fala claramente da necessidade de ambos os cônjuges estarem de acordo em tempos de jejum mais longos. Esse é um detalhe que pode passar desapercebido, mas que faz toda a diferença, principalmente se você é casado, porque essa comunicação é essencial para que o jejum venha a ser harmonioso e que você venha alcançar o resultado espiritual esperado. Agora, eu quero te contar como foi exatamente os 3 dias de jejum que eu fiz e já vou compartilhar com você uma dica de ouro que me ajudou muito, fez toda a diferença para que eu conseguisse aí chegar até o final desse jejum. Aqui eu quero compartilhar uma dica valiosa com você que me ajudou muito. Eu comecei a contar os dias a partir das horas de jejum que eu já estava levando. Por exemplo, a partir da minha última refeição, eu já fiz o propósito e a partir daí eu comecei a contar as horas que já estava levando de jejum. Isso foi muito importante para mim porque me ajudou a manter o foco. E nesse primeiro dia foi tranquilo, mas assim, quando chegou no finalzinho do dia, parecia que a minha carne estava lutando contra mim. Foi um pouco difícil aí, mas é aqui que muita gente desiste. Mas o segredo aqui é manter o foco. Por exemplo, já passei tantas horas, então vou perseverar. Então aqui o segredo é manter o foco, porque a carne ela vai militar, ela vai reclamar e ela vai querer fazer você parar, porque você está mortificando a carne. Então agora o segundo dia, veja o que aconteceu. O segundo dia, esse foi sem dúvida o mais difícil, porque as primeiras horas elas foram extremamente desafiadoras, porque parecia que ainda havia uma longa batalha pela frente. O que me confortou foi a sensação de vitória já de ter superado o primeiro dia. Mas a cada hora que passava, eu lembrava: se eu consegui ontem, eu vou conseguir hoje também. No terceiro dia, eu voltei a sentir uma certa calma, mas, no entanto, com um desejo muito forte de isolamento, de estar ali em comunhão com Deus, em oração. Isso foi muito latente, muito presente ali no terceiro dia. Mas as atividades do dia a dia me chamam, eu preciso dar continuidade às minhas atividades, às minhas tarefas. Porém, eu consegui separar aquele momento pela madrugada para estar ali somente em comunhão e em adoração com Deus. Então, nesse terceiro dia, esse período era o período mais importante para mim, que eu queria estar. Esse desejo assim ardente de estar com Deus, de estar em oração, estar em comunhão, começou assim muito forte já no terceiro dia. Mas eu preciso te dizer o que aconteceu depois dessas 72 horas de jejum e oração. O que aconteceu depois desses 3 dias de jejum é algo que você não pode imaginar. Por isso que eu falo, né? Quem faz um jejum prolongado dificilmente volta a ser a mesma pessoa. Porque começaram a acontecer manifestações espirituais tão profundas na minha vida que eu nunca imaginei passar por isso.
As revelações, ou seja, as visões aumentaram, né? Ficaram mais frequentes. As revelações ficaram muito profundas, eu fiquei impactada assim com a riqueza de detalhes. E também assim, houve um desbloqueio generalizado na minha vida, né? Em várias áreas da minha vida. Aí sofri um desbloqueio, muita coisa que estava travada foi desbloqueando na minha vida. Mas o que me impactou muito e que eu queria compartilhar com você foi uma experiência que aconteceu que eu senti uma autoridade espiritual tão grande que eu nunca imaginei sentir isso na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. Depois desses 3 dias de jejum, eu estava num lugar que supostamente tinha alguém se sentindo mal. Fui até o cômodo dessa pessoa que estava se sentindo mal. E ali, ao abrir a porta, entrou a luz do corredor, porque o quarto estava escuro, então formou aquela meia luz. E ali eu percebi um detalhe muito impressionante. Quando eu entrei, a pessoa colocou a mão para trás, como se estivesse algemada. E ali eu entendi que não se tratava de alguém que estava se sentindo mal, mas sim de uma possessão por espírito maligno. E aquele espírito maligno estava demonstrando sinais de rendição antes mesmo de eu fazer qualquer ação. Lembra que eu pedi para você guardar aquela imagem da semente morrendo para que nascesse os frutos do espírito? É exatamente aqui que mora o segredo. Se eu não tivesse permitido a minha carne morrer através do jejum, certamente eu não iria perceber esse detalhe, iria se passar como alguém que estava se sentindo mal. Então, a importância que o jejum tem na hora de vivificar o espírito, porque só discerne as coisas do espírito quem está no espírito. Então, é muito importante a mortificação da carne para você entender os sinais que o mundo espiritual está dando. Então fui até aquela pessoa, fiquei cara a cara com ela e perguntei o que ela estava sentindo. E sem me olhar nos olhos, ela respondeu que estava sentindo uma forte dor de cabeça, estava muito intensa. E ela estava constantemente olhando pela janela. E eu perguntei: "O que é que você está vendo aí na janela?" E ela me respondeu: "Vejo uma pessoa de capuz preto andando de um lado para o outro em uma velocidade muito grande." Foi aí que eu olhei para ver se via alguma coisa, não vi nada. Coloquei minha mão na cabeça daquela pessoa, repreendi aquele espírito maligno que estava ali, expulsei no nome de Jesus, óbvio, e aquela pessoa caiu. Nisso, quando ela levantou com um semblante completamente diferente, sem dor de cabeça e sem uma ideia clara do que havia acontecido ali. Então é isso que eu quero te mostrar, que o jejum, ele tem o poder de te colocar em comunhão com o Espírito Santo. E essa experiência mudou completamente a minha vida, porque através do jejum eu entrei em uma comunhão profunda com o Espírito Santo, a ponto de permitir que ele operasse maravilhas através de mim. E é isso que eu quero dizer, que o maior benefício do jejum é que ele te aproxima do Espírito Santo de Deus. E ele também pode operar maravilhas através de você, porque é ele sempre que opera, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Vou falar sobre autoridade no mundo espiritual em um próximo vídeo. Porém, se você deseja e tem o interesse de crescer espiritualmente, já se inscreve no canal, ative as notificações. Se você gostou desse conteúdo, deixe o teu like e compartilhe com alguém que gostaria de estar ouvindo aí essa palavra para se edificar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.